foram plantadas em toda a nação. São igrejas pequenas, são igrejas muito simples. É uma cobertura muitas vezes de palha, a parede de barro, o chão de terra. Eles têm a visão de plantar uma igreja a cada 3 quilômetros, porque as pessoas não têm como se locomover. Mas dentro daquela igreja simples de palha, chão de terra, tem o fogo de Deus lá. Se um dia você for lá, você vai ser tocado pelo fogo de Deus que tem lá. Sabe, amados, a poeira levanta. Eles louvam e eles cantam e eles dançam. E se você deixar, eles fazem isso por horas. Se você deixar, não para. Aquela dança, aquela adoração, aquele louvor, aqueles cânticos muito simples. Muitas vezes eles não têm esse equipamento que nós temos. Eles não têm os instrumentos, eles não têm as luzes, eles não têm os equipamentos. Mas tem o fogo de Deus, e eles estão indo nos lugares mais remotos, nas aldeias que ainda não são alcançadas, estão cruzando os rios, estão cruzando oceanos, estão indo num lugar que nunca ninguém chegou, nunca ninguém falou de Jesus, nunca ninguém ouviu de Jesus, e eles chegam lá com muito amor, com muita presença de Deus. Eles chegam não só com o poder de Deus, chegam com o amor de Deus. E eles amam as pessoas, abraçam as pessoas, cuidam das pessoas, alimentam as pessoas, abraçam as crianças, abraçam os adultos, escutam as pessoas, olham nos olhos delas, falam com elas, interagem com elas, ministram a elas. E se cumpre o que Jesus falou quando enviou seus discípulos, que somos nós também. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quando Jesus enviou seus discípulos, disse: ide pregai o evangelho. Quem quer pregar o evangelho? Mas não parou aí. Ele diz: cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, limpe os leprosos e anuncie o ano aceitável do Senhor. E amando assim as pessoas, os cegos são curados, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam, irmãos. Você vai em lugares simples, em igrejas simples, em lugares remotos e distantes do país de Moçambique, e às vezes alguém vai te relatar como uma pessoa morta foi ressuscitada. E eles a ponto de dizer: aquela pessoa ali que ressuscitou. E quem orou também foi uma pessoa simples. Um irmão simples, uma irmã simples. Deus está fazendo coisas maravilhosas. E hoje essa missão também cuida de mais de 10.000 crianças, que são alimentadas todos os dias, são cuidadas todos os dias, recebem educação, recebem escola, recebem roupa, recebem alimento, recebem casa, recebem colchão, recebem travesseiro, recebem fronha, recebem lençol, recebem café da manhã, recebem almoço, recebem lanche, comemora Natal, faz frango assado. Mais de 10.000 crianças, e recebem muito amor, e recebem a presença de Deus e o fogo de Deus. Sabe, amados, é lindo. Tem pessoas aqui, que estão aqui hoje, que elas são missionários lá em Moçambique, ou já foram missionários lá em Moçambique. Queria que ficasse em pé. Quem é ou quem está sendo missionário em Moçambique? Fique em pé. Os que estão aqui. Olha lá. Todo esse pessoal é lá. Trabalha. Eles sabem o que eu estou falando. Eles são testemunhas do que eu estou falando. E, amados, é lindo você ver uma coisa que toca muito meu coração. Você vê as crianças adorando a Deus. Elas se ajuntam assim, e elas fecham os olhos, e elas ficam horas adorando Jesus, adorando o Pai. Uma vez eu fui num lugar do Íris, chamado lá na cidade de Maputo, uma base, porque tem várias bases missionárias. Eu fui numa das bases chamada Machava. E eu ia pregar no culto, é um salão mais ou menos igual a esse. Bem simples. E na hora do louvor estava cheio de crianças aqui, mas cheio de crianças, adorando Jesus.
Muitas delas não têm os pais, mas agora têm irmãos e irmãs em Cristo que as adotaram no coração e as amam. Mas elas estão todas aqui, com os olhos fechados, adorando Jesus, cheias do fogo de Deus, cheias da presença de Deus. E uma hora eu saí lá do fundo e vim por fora e tinha uma porta aqui. E minha intenção é eu chegar na porta e eu queria tirar uma foto daquelas crianças adorando para guardar de lembrança. E quando eu chego naquela porta, aquele mar de crianças aqui, meus olhos são atraídos, são puxados para uma das crianças, uma menina, talvez de 7, 8 anos. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu nunca vou esquecer o que eu vi. Está guardado no meu espírito, no meu coração, está marcado na minha vida com o fogo de Deus, selado com o Espírito Santo. Eu olhei para essa menina, ela estava assim com as mãos levantadas, e ela estava com a cabeça voltada para o céu, e ela tinha nos lábios um sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida toda. Sorriso mais fácil, o sorriso mais escancarado, o sorriso mais escandaloso, com todos os dentes, ela estava assim sorrindo. E ela fazia assim. E ao mesmo tempo que ela tinha aquele sorriso, dos 2 olhos dela corriam lágrimas, sem parar. E aquele sorriso espantado, aquelas mãos levantadas e lágrimas. E quando eu olhei para aquela menina, eu levei um impacto do Espírito Santo no meu coração. E eu pensei comigo assim, eu sei, Jesus, que essa menina está adorando, eu sei que é para ti, mas deixa eu olhar um pouquinho, porque era para mim também estar adorando, mas eu disse, deixa eu olhar um pouco, e eu fiquei olhando, e aí o Espírito Santo aproveitou que eu fiquei olhando, e falou assim para mim, essa menina, Fred, ela não tem nada, ela não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem bens, a roupa que ela tem é essa que está no corpo dela, ela só tem a mim, eu sou o tesouro dela, eu sou tudo que ela tem, ela não tem mais nada. E esta menina, sabe o que ela faz? Ela me adora, ela me adora, ela me adora, ela me adora. E aí o Espírito Santo deu um suspiro. Às vezes Deus suspira, né? O Espírito Santo deu um suspiro e falou assim para mim: ah, se a minha igreja fosse como essa menina, que só tivesse a mim como seu tesouro, e me adorasse, me adorasse, me adorasse, e me adorasse, me adorasse, e me adorasse. Amados, aquela menina ficou horas adorando. Eu preguei, ela não parou. Todo o tempo que eu estou aqui pregando, e foi difícil eu pregar, porque eu tinha tido aquela experiência e eu de vez em quando olhar para ela. Ela está com a mão levantada, ela está em silêncio, mas é uma adoração profunda. Ela tem aquele sorriso com todos os dentes. E lágrimas, e lágrimas, e lágrimas. Milhares de crianças adorando assim Jesus. Já pensou que maravilha? Que eram órfãos, que eram abandonados. Tem crianças que são trazidas na porta da missão, na porta dos missionários. Tem histórias incríveis, eu não tenho tempo de contar. Depois, se você tiver oportunidade, converse com algum desses missionários e peça para ele contar a história de alguma criança, o nome dela, como ela chegou lá nessa missão, como ela está agora. Milagres. Eu lembro uma das vezes que eu fui, saímos da base e fomos para uma aldeia para evangelizar. E ficou a noite, e nós íamos chegar lá à noite. E no meio do caminho, a Raide, ela disse assim para mim: você que vai pregar lá, Fred. Eu disse: oh, muito obrigado por me avisar. Nós estamos quase chegando. Aí ela perguntou para um pastor moçambicano que estava dentro do carro: essa aldeia de muçulmanos? É de muçulmanos.
Já foi evangelizada? Não foi evangelizada, é a primeira vez. Aí ela disse, vamos orar, que eles tacam pedras no pregador. Eu digo, todo mundo orando. Todo mundo orando. Ora aí, cara, ora aí. Ora você também. Irmãos, chegamos nesse lugar, no meio da escuridão. Só tinha as estrelas do céu africano. Tinha uma luz artificial. Tinha acabado de passar o filme Jesus no dialeto daquela tribo. Quando terminou, alguém me chamou e eu subi em cima do caminhão. Que privilégio pregar o evangelho pela primeira vez para um povo que nunca ouviu a respeito de Jesus. Sabe, eu não consigo descrever para você o que passa no nosso coração. Você está diante de pessoas que nunca não sabem nada de Jesus. Todos os olhos estão atentos em você, os olhos arregalados te ouvindo e alguém te traduzindo no dialeto deles. E quando eu terminei a minha pregação, muito simples, 10 minutos, dei meu testemunho, falei como eu conheci Jesus, como eu era drogado, como eu era viciado em álcool, como eu estava brigado com a minha família. E um dia Jesus entrou no meu coração, eu nasci de novo. Ele transformou toda a minha vida, Ele me libertou para sempre. E Ele me cativou para Ele. Quando eu perguntei quem quer aceitar Jesus, 1000 mãos, todos que estavam na minha frente fizeram assim, com os olhos arregalados. Quando terminou de pregar, foram orar com os mudos, com os surdos, com os cegos. E homens cegos foram curados. Surdos ouviram, mudos falaram. Irmãos, que privilégio no meio da escuridão, sem nada. Deus movendo. Mas lembra, tudo isso começou porque Deus acendeu o fogo dele, o fogo de um chamado no coração de alguém. E quando Deus acende o fogo do chamado no coração de alguém, irmãos, essa pessoa não vai parar. Esta pessoa não vai parar. Eu digo a você, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Você não vai parar. Se você tiver o fogo de Deus na sua vida. Irmãos, tem histórias lindas. Tem uma menina, eu tenho anotado na minha Bíblia o nome dela, Constância. Essa menina chegou órfã, abandonada, uma vida muito ferida, muito machucada. Foi levada à missão e essa menina não falava. Era muda. E ela foi recebendo amor, foi recebendo abraço, foi recebendo carinho, foi recebendo a presença de Deus, foi recebendo palavra, foi recebendo amor, foi recebendo abraço, foi recebendo carinho, foi recebendo sorriso. Dá um sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Sim, escandaloso. Todos os dentes. Não é bom? Não é bom você sorrir para uma pessoa e dizer assim, ó, eu amo tanto você, mas Jesus ama muito mais. E ela foi recebendo esse amor, esse carinho, esse abraço. Chegou um dia, ia ter um batismo nas águas. E às vezes quando tem batismo, o batismo é feito no mar. Centenas de pessoas batizadas no mesmo dia. É lindo de ver. E essa menina fez sinal que ela queria ser batizada. E aí, o pessoal ficou em crise, porque diz, como vai batizar uma menina? Não sabemos nem quantos anos ela tem. Como vai batizar uma menina muda? Como é que nós vamos saber que ela está confessando Jesus mesmo de verdade? Como vamos batizar? Vamos batizar ou não vamos batizar? Será que eu batizo? Será que eu batizo? E orava e pedia. Até que um dia, Deus falou assim, batiza a Constância. Batiza ela. Pode batizar. E chegou o dia do batismo. E está lá a Constância na fila para ser batizada. E quando ela desce nas águas, ela é mergulhada no batismo, nas águas do batismo. A pessoa quando é mergulhada, ela está morrendo com Cristo, sendo crucificada com Cristo. Quando isso aconteceu, mas quando sai das águas, está sendo ressuscitada com Cristo, não é? E quando ela saiu das águas, essa menina gritou, mama!
Eu quero ser líder do louvor das crianças. Já pensou? O negócio vai que vai, não vai? Mas porque uma pessoa abraçou o seu chamado. Sabe, amados? Deus quer chamar você. Você faz parte de uma geração a qual Deus está chamando. Deus está chamando. Se você puder ouvir a voz dos céus, você vai ouvir Deus chamando você. Isaías diz que ele viu o Senhor. Quem quer ver o Senhor? Ele viu o Senhor, ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins ao redor do trono, ele viu aquele fogo, ele viu aquela glória, ele viu os serafins que clamavam e gritavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe qual que é a palavra para clamavam? Porque diz que os querubins clamavam. Esse clamar é que nem gritar por socorro. Quem aqui já ficou numa situação, você precisou realmente gritar por socorro? Já ficou? Alguém? Uma vez eu peguei uma pranchinha do meu filho e disse: vou pegar uma onda. Nunca tinha pego onda. E uma correnteza me levou para dentro do mar. E eu vi que eu ia sumir atrás de uma pedra e que talvez eu ia passar a noite e o dia naquela pranchinha. E quando isso aconteceu, eu comecei a gritar pelo nome do meu filho: Miguel! E ele não me ouvia, que ele estava lá na praia. Eu gritava mais alto: Miguel! E conforme ele não me ouvia, eu gritava mais alto. E foi me dando um desespero, assim, um desespero, não de medo de morrer, mas de ficar 3 dias em cima daquela prancha. E eu gritava mais alto o nome dele. Isso é que os serafins fizeram lá quando Isaías viu. Eles gritavam: Santo, Santo, Santo. Sabe porque quando você entra nessa presença, te dá uma coisa, irmão, te dá um trem, te dá um fogo que te queima, o fogo te abrasa, algo acontece dentro de você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu era tímido, eu era um jovem totalmente tímido. Se você me conhecesse, eu era o rei dos tímidos. Eu podia receber o troféu do mais tímido do planeta Terra, pelo menos na minha época. Mas quando eu conheci Jesus, eu não sei explicar, mas algo aconteceu dentro de mim, irmão. Um fogo, uma coisa deu, um trem, um tchumachuia, um tchumanaia, um camachuia, eu não sei descrever em palavras, mas nunca mais eu fui a mesma pessoa, aquele tímido sumiu. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí ele sentiu o seu pecado. Ele diz: eu sou um homem impuro, no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Ele sentiu a sua miséria. Ele sentiu o seu flagelo. Ele sentiu a realidade do seu interior. Deus não disse para ele: é isso mesmo, Isaías, tu é pecador, meu. Ainda bem que agora você descobriu. Descobriu tarde. Não, irmãos, olha que maravilhoso. Na mesma hora veio um anjo com uma brasa, tocou a boca dele e disse: tua iniquidade foi tirada. Deus tem o poder de tirar os nossos pecados. Deus tem o poder de nos libertar dos nossos pecados. Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Dá um sorriso para Jesus. Todos os dentes. Fala assim: Deus tem esse poder. E aí ele ouviu uma voz que disse assim: a quem eu enviarei? E quem irá por nós? Uma voz, era a voz de quem?
De quem que era a voz? Fala bem alto para mim ouvir. Mais alto. Mais alto. Voz de Deus. E a voz de Deus clamou: a quem eu enviarei? E ele disse: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, amado, se você ouvir a voz dos céus, você vai ouvir Deus dizendo: a quem eu enviarei? Pode ser lá para o outro lado do oceano, pode ser na África, na Ásia, pode ser nos lugares mais escuros da terra, nos povos não alcançados, pode ser no meio dos mais pobres e necessitados, mas